Certo, a aula de TIP, 27 de maio, só para registro aqui, já para iniciar. Pessoas, o que eu tinha mostrado na aula passada, mais ou menos os componentes, quando a gente está falando de um serviço de telefonia IP, e aí eu já quero começar a pegar a primeira parte, que é a parte de sinalização, provavelmente a gente vai começar hoje e continuar na próxima aula, certo? Mas como a gente já tem acesso ao servidor, vamos ver se a gente consegue fazer isso de uma forma mais prática ao longo da disciplina, beleza? O que eu quero falar hoje, então, Session Initiation Protocol, tá? Que é o CIP, certo? Trazer um pouco de resgate histórico, até para entender onde é que ele se encaixa, porque quando a gente está falando hoje das NGNs, principalmente, são as Next Generation Networks, LTE, 5G, etc., a gente está falando que eles vão estar cada vez mais incorporados no mundo IP. E eu quero chamar a atenção em duas coisas. Uma, a adoção maciça de PV6 e um protocolo de sinalização para a seção de mídia. Então, quando a gente está falando, eu não quero mais chamar a atenção aqui no caso de uma coisa que acontece só no mundo IP, no mundo de internet, mundo de web, mas também a questão de mundo de telefonia clássico mesmo. Se pegar uma coisa que já estava sinalizando em relação a isso, é que existe um serviço, um monstro de um conjunto de protocolos, que é o SS7, que é do mundo de telefonia, esse mundo de comunicação mesmo, e que procurou, na medida do possível, padronizar uma coisa que, ao longo do tempo, foi ficando mais específico para cada um dos fabricantes, como eu tinha comentado na outra aula, e tem um subconjunto, ou como eles chamam de subsistema, que é o IP Multimedia Subsystem, onde já se previa nessa época, há muito tempo atrás, a incorporação do mundo IP, né, da computação de pacotes para entrar nesse universo, e as NGNs acabaram, né, no caso, pegando muito desses princípios e aplicando. Então, se alguém que vai trabalhar no mundo de telefonia, nesse mundo aí, já vai estar trabalhando muito, com muitas coisas de comunicações convergentes, comunicações unificadas, serviços integrados, e essas NGNs, elas sempre vão caminhar nesse sentido, beleza? Então, o IPv6, se vocês não virem com a linha R, por favor me avisem para a gente incorporar a linha ARC para falar também sobre isso. E o CIP entra nessa história toda. Então, quando ele foi projetado, originalmente, desculpa, ele era basicamente um protocolo para mais voltado para difusão. Então, ele, claro que ele foi projetado para vários objetivos, mas está lá na descrição, na IFC, a 3261, em que ele foi pensado originalmente para ser um de protocolo, de videoconferência, onde fosse pensado mais para um serviço de difusão. Uma pessoa transmite, várias pessoas assistem. Um pouco lembrando o nosso formato aqui, mas ainda assim, as outras pessoas que são as que apenas assistem, elas de fato apenas assistiriam. Seria uma coisa mais unidirecional. E à medida que ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando formato, se percebeu que ele podia ser ele seria atendido em outros cenários, como esses cenários aqui de telefonia. E à medida que ele foi crescendo, 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 ele acabou se tornando um protocolo extremamente flexível. E aí eu quero chamar a atenção justamente por causa disso. Eu preciso dessa palavra para que ele pudesse se adequar a muitos cenários. Então, o CIP ele está preocupado em estabelecer sessões de mídia, ponto. E aí a gente pode entender, sessão de mídia pode ser conferência de áudio, desculpa, mídias em geral, de forma que eu apenas tenho que falar com as entidades terminais e as intermediárias, quem quer conversar, quem quer estabelecer uma sessão de mídia para a troca de mídias. E aí a gente pode aplicar para qualquer cenário, inclusive telefonia IP.
Beleza? Então, aqui no caso, claro, pelo fato de eu estar falando dele flexível, é que ele teve algumas heranças, algumas influências para poder ter uma fácil adesão, uma fácil adoção em relação a isso. Eu estou falando de FTP, eu estou falando de SMTP, que inspiraram o HTTP e que, por sua vez, inspirou o nosso SIP. Ou seja, ele é um protocolo de fácil legibilidade, eu consigo ler o protocolo. Ele não tem um formato binário, abstrato, nada do gênero. Eu consigo ler ele. E ele tem um cabeçalho expansível, então eu posso escrever um cabeçalho e ele vai crescendo, crescendo, crescendo à medida que eu vou colocando mais informações. Tudo isso é herança do HTTP. Como, por exemplo, cabeçalho flexível, expansível, melhor falando. Ele é legível para humanos. Eu vou colocar legível para humanos porque eu realmente consigo abrir o protocolo e ler ele, tá? Embora isso possa parecer uma vantagem, não necessariamente é uma vantagem absoluta. Às vezes tem desvantagem, porque implementar esse protocolo ele acaba ficando mais complexo à medida que eu uso muitas palavras, muitas expressões, linha em branco, coisas que para nós humanos é fácil, mas para às vezes implementar isso na máquina fica mais difícil, certo? Então, isso aqui a gente vai ver depois lá na frente também que tem uma grande vantagem. A questão do fato de ser legível para humanos. Ele é para um modelo requisição-resposta. Mas isso acabou levando a dizer que nós temos agentes. Modelo de requisição-resposta. Então, qualquer um das entidades que pertencem a essa rede, que fala esse protocolo SIP, podem fazer uma pergunta e a outra entidade vai responder. Só que a gente não está falando de cliente e servidor. Por exemplo, HTTP. Eu tenho claramente hoje na rede quem é o cliente e quem é o servidor. O cliente é o navegador e o servidor vai ser uma aplicação web que vai estar lá com o socket HTTP aberto para responder a isso. Então a gente sabe exatamente quem é cada entidade nesse cenário. Aqui não, aqui a coisa das entidades terminais é que elas podem se comportar como clientes ao fazer uma requisição. E elas podem se comportar como servidores ao responderem essas perguntas. Então, quando eu estou falando dos agentes, eu estou dizendo que tem dois tipos. O User Agent Client e o Server, que é um UAC e um UAS. Aí sim, agora eu estou dizendo que coisas que a gente aparece em telefonia, que para nós é muito óbvio, que eu posso ligar para o João pode ligar para mim, eu posso ligar para a Maria, pode ligar para mim. Então, no momento que eu disco um número para chamar o João, eu estou fazendo uma requisição para ele e eu estou me comportando como cliente nesta sessão em particular. Se logo depois a gente conversa e desliga e ele quer me ligar de volta, ele vai se comportar como cliente e eu vou me comportar como servidor. Então, isso pode acontecer o tempo todo. Qualquer um pode iniciar essa comunicação, desde que seja sempre no mesmo formato. Alguém pergunta e alguém responde. Claro, eu também vou ter servidores. Só que os servidores sempre vão ser intermediários nessa comunicação, para fazer o estabelecimento entre eles, para que eles possam se achar. Beleza? Aqui eu quero destacar um tipo específico, também desse mundo aqui, que é o registra, onde no caso os UAs, eles vão se conectar a um servidor, e aí o servidor sempre é um agente intermediário da rede. Assim como a gente está falando de uma rede, por exemplo, telefonia móvel, eu estou dizendo que o meu celular vai ser um agente, onde ele está ali conectado. E quando eu quero fazer ligação para alguém, eu posso disparar uma ligação, então eu vou ser um cliente, um WAC, discando para um UAS.
Só que eu estou registrado em algum lugar, então a minha operadora é a TIM, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, claro, é me registrar na rede. Então eu tenho um CIP, registra, um servidor, onde eu quero fazer duas coisas. Eu quero me identificar, ou seja, autenticação, todo aquele processo que a gente já estava conversando, e a outra coisa é que eu possa ser localizado pelas outras pessoas. E para tal, a gente vai usar URI, que é uma versão mais expansível da lógica de URL. Quando eu estou falando de URL, lá do HTTP do navegador, eu estou Uniform Resource Locator, é um localizador de recurso. Aqui eu tenho um Uniform Resource Identifier, eu quero identificar uma pessoa. E aí, então, meu nome, não importa onde eu estou, sempre vai ter a mesma identificação. Mesma coisa que o celular. Não importa em qual herb eu estou associado, não importa em qual rede eu estou conectado. Mas eu sempre vou ter a mesma identificação, que é o meu número, mais 55, 48, 9, etc, etc, etc. Eu sempre vou manter esse mesmo número, não importa em que herb eu esteja pendurado. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou usar uma URI, CIP, dois pontos, usuário, arroba, domínio, etc. Claro que isso aqui vai depender muito caso a caso, mas normalmente a gente pode fazer aquela associação que vem, inclusive lá o serviço de e-mail, onde eu vou CIP, dois pontos, e arroba, ifsc do BR. A mesma informação que ela pode ser usada tanto para e-mail, eu posso aplicar aqui. Claro que a gente vai ver que tem várias possibilidades. Eu posso colocar um número de telefone ali, eu posso colocar um domínio, deixar um domínio genérico, um domínio falso, tem um monte de possibilidades. Mas só para ilustrar que não importa onde eu estou, quando eu digo onde eu estou, é que qual IPv4 que eu estou usando, qual IPv6, em que rede, na camada de rede eu estou conectado, eu sempre vou ser para a rede CIP, para o serviço como um todo, CIP, dois pontos, Torresine, arroba .br ou uma outra URI definida. Mas para isso eu preciso me registrar para que eu possa ter presença e estar disponível para os outros me acharem. Eu também posso ter um servidor do tipo proxy, onde ele vai intermediar essas comunicações, ele vai ler o CIP e vai processar elas e, dependendo do caso, ele pode adequar caso a caso, né? Às vezes tem NAT, às vezes tem um problema de rede, alguma variação de informação, e aí ele pode fazer essas modificações para que, no fundo, essas entidades terminais, né, os UAs, consigam se comunicar, né? O ACK consiga chegar até o AS e vice-versa. E eu tenho um último tipo, que é o tipo redirect, que apenas encaminha para um outro servidor. Normalmente quando o serviço está fora, quando eu tenho que acessar um registro que já não existe mais, seria o equivalente do HTTP, tá? Mais uma herança que vem daqui, quando eu tenho um servidor no meio do caminho que ele apenas está apontando porque ele já não está mais em uso. Tá? Então eu ainda tenho servidores, mas no final o que eu tenho aqui são os agentes. Certo, pessoas? Então, sempre que a gente estiver falando de CIP, eu estou dizendo que eu tenho muitos cenários possíveis para poder fazer esse tipo de coisa. Já vou apagar porque eu vou continuar a explicação, né? Já que está gravando, então não tem problema. Flexível, pessoas. Essa palavra é muito importante. Já vou mostrar também por quê. Então, se eu quiser ter duas entidades aqui, e simplesmente eles querem se falar diretamente entre si, entre A e B, eu posso simplesmente fazer uma comunicação direta entre eles, desde que eu saiba qual é a informação. Então aqui eu tenho um UAC e aqui eu tenho um UAS, sem servidor envolvido. Então eu posso ter cada uma das pessoas ter, por exemplo, um softphone ou um ATA ou um telefone IP em cima de uma mesa, e eu posso fazer com que um consiga disparar a ligação diretamente para o outro, sem ser uma entidade no meio do caminho. Tá? Coisa que, por exemplo, em HTTP não tem. HTTP é um cliente-servidor, então se eu quero que duas entidades terminais conversem, eu preciso ter um servidor para intermediar a conversa entre eles. Aqui não, aqui eu posso fazer a comunicação direta. Tá? Que é um modelo de ponto a ponto. Mas eu posso ter um servidor no meio do caminho, né, que vai ser um proxy, claro,
onde eu posso ter essas duas entidades e elas conversarem entre si. Muito alto aí. Tem um A e o B, e na verdade eu quero fazer essa comunicação. Aqui eu já tenho um cenário que normalmente estamos mais acostumados a ver em triângulo, porque eu tenho um servidor no meio do caminho, que vai ser um SIP proxy, e muito provavelmente ele vai ser um SIP registra. Então, ó, ele vai ser um registra porque eu tenho que fazer com que o A e o B se conectem a ele, se registrem, se identifiquem e que o servidor possa localizá-los. Então, quando o A manda informação, ele manda informação para o B, para o C, desculpa, né, que é o nosso servidor. O servidor C, ele vai ser um registrar, então, na medida em que A está registrado e o B está registrado, ele consegue localizar eles na rede. Ele sabe para que IP, IPv4, IPv6, ele sabe para que IP ele vai conseguir mandar informação. E aí ele consegue, uma vez que ele recebe essa requisição, saber que o B está conectado a um determinado endereço e pode mandar lá para ele. Eu falei que isso funciona bastante porque é o nosso modelo clássico de PBX. Vou colocar aqui entre parênteses, porque é o modelo clássico de PBX, onde eu tenho dois ramais que eles querem conversar entre si. Nosso cenário que a gente vai trabalhar aqui na disciplina vai ser justamente esse. Temos uma central, onde ela vai estar operando com todos os ramais, e a gente vai colocar alguns serviços ali para ver as coisas funcionando. E um terceiro cenário também possível, onde eu tenho dois servidores. Aí sim. Onde eu tenho domínios separados. Então o A está registrado em C, então esse aqui também, esse aqui vai atuar como proxy, né? Registro e proxy. Esse também vai ser um registra. Vou escrever aqui pequeno, mas falar. Ele também vai processar as mensagens, então ele vai se comportar como um proxy. Aqui eu também vou ter um registra. E aqui também vai ser um proxy. Ou seja, o A está conectado no servidor C. O B está conectado no servidor D. Então, se eu quiser fazer a ligação entre eles, eu tenho que fazer com que a informação bata no meu servidor, meu PBX, ele vê que a informação não é diretamente para ele, então ele vai usar um tronco de conexão externa, tá? Já vou começar a usar algumas expressões que a gente pega emprestado lá do mundo de telefonia. A gente vai usar um tronco SIP, para que possa fazer o encaminhamento dessa chamada para um servidor remoto e que para ele, no final, ele possa entregar ali para o B, para ele poder processar. Ok? Então, muda muita coisa em cada um desses casos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma ligação desse para esse, muito provavelmente o A vai ligar para SIP, B, arroba, o IPv4 ou o IPv6. Ele simplesmente vai ligar direto usando o nome que ele se anuncia e colocar o IP direto, ou o domínio, ou o DNS, ou o MDNS, mais alguma informação, beleza? Vou colocar aqui o MDNS. O MDNS é um DNS que funciona dentro da rede local, que é onde as máquinas anunciam o seu nome para que os outros possam se localizar dentro da rede. É algo que a gente usa muito pouco no universo Windows e Linux, mas se vê bastante mais no mundo Apple. Certo, pessoas? Mas eu posso fazer essa comunicação direta. Já que, no caso, quando um quer falar com o outro, eu posso então fazer a ligação. SIP, eu quero falar com o usuário B conectado ao domínio C. E aí eu consigo fazer com que bata no servidor C, ele vê que ele é o destino, e aí já encontra o usuário B e já manda a informação. Aqui, já nesse último caso, é quando o B, né, esse sentido de A para B, está conectado no domínio D, né, o servidor D. Ou seja, quando ele vai mandar para cá, ele vai bater aqui no C, ele vai ver que o seu domínio é C, né, vamos só abreviar, não é o seu domínio, aí ele vai ver se tem algum tronco de saída para fazer a chamada, vai mandar para esse servidor, o servidor D vai ver que ele é o registra, vai ver onde é que está o B e vai mandar a chamada direto para ele. Ou seja, pessoas, quando eu falo de cenários flexíveis,
a gente pode fazer combinação entre eles, ou cenários ainda mais complexos, né? Tem vários servidores aqui, com vários entroncamentos, isso também é possível. Certo, pessoas? Então, quando eu falo de SIP, e eu digo que ele é um protocolo flexível, eu estou dizendo claramente, ele é extremamente flexível. Então as NGNs estão adotando bastante ele justamente por causa disso. Ele pode se adequar bem a esses cenários, mas pela sua flexibilidade, a gente sempre tem que entender que isso também quer dizer complexidade quando a gente vai começar a trabalhar. E aí nessa história toda, tá? O SIP, então, ele vai fazer essas requisições e as respostas. Eu vou apagar aqui, tá? Só para poder avançar. Quando eu digo essas flechinhas de chamada, então que eu tenho logo requisições e respostas. Então quando eu digo que o A vai chamar o B vai se chamar, vai responder, etc, etc, é que eu tenho essas requisições. De novo, pelo fato, SIP, ser flexível, etc, 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 é que, por padrão, existe um documento que normatiza, formaliza a especificação do SIP, que é a RFC 3261. Mas há vários outros documentos que especificam outras requisições, porque, por padrão, eu tenho 6 requisições. 6 requisições básicas. Register, options, invite, cancel, tá faltando alguém, peraí. IAC. Aqui no caso, o register é para fazer, né, o registro de fato, né? Quando eu quero me registrar num servidor registra, que eu quero me identificar e que eu possa ser localizado para os outros. Então, antes de qualquer coisa, um ramal SIP, se ele quer de fato um ramal de um PBX, a primeira coisa que ele tem que fazer é se tornar visível para os demais e deixar claro que ele está disponível para receber as requisições para ele poder fazer as devidas respostas. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é um registro, é mandar uma mensagem registra e o servidor confirmar sempre isso. O SIP de pessoas, de novo, talvez vai ficar, talvez fique chato quando eu digo que ele é flexível e isso se torna muito repetitivo, mas é por ele ser muito flexível, ele não depende de quase nada das camadas inferiores, camada de transporte, camada IP e por aí vai. Logo, tudo aquilo que a gente fala que o DP faz ou não faz garantia de entrega, que o TCP faz ou não faz, ele não confia ou não depende, não precisa disso. Então, para cada uma das requisições, eu tenho que ter uma resposta. E aí, então, quando eu estou fazendo um registro, eu tenho que ter uma pergunta e eu estou, né, o meu WAC vai estar sempre esperando uma resposta, para que sempre funcione. Diferente de outros protocolos, por exemplo, que eles vão confiar no TCP, o TCP responde, por aí já funciona. Aqui não, você sempre vai precisar de uma resposta. Essas respostas podem ser positivas ou negativas. Então tem a faixa do 1, a faixa do 2, a faixa do 3, a faixa do 4, a faixa do 5 e a faixa do 6. A faixa do 1 são respostas temporárias. Quando eu estou discando para alguém, por exemplo, em que eu quero ser notificado, que está discando lá no endereço da pessoa, mas a pessoa ainda não atendeu, eu não estabelecer uma sessão de mídia. Então a resposta não é uma resposta definitiva. A pessoa atendeu ou não atendeu, certo? Ela pode responder com eu acho que é 480, o BIS acho que é 480 ou 486, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o servidor, então, quando eu ligo para alguém, a pessoa pode dar uma resposta de sucesso ou de fracasso, né? A pessoa atendeu ou não atendeu.
Quando eu tenho uma resposta temporária, significa que alguma coisa ainda está acontecendo. O processo de estabelecimento de uma sessão ainda está em progresso. Então, ao discar para uma pessoa, eu quero ser notificado que vai dar uma chamada só, mas não sei se a pessoa vai ou não vai atender. E aí eu recebo, por exemplo, um 180. 180 é ring, só recebo uma notificação. Vocês devem ter visto telefonia 1 e telefonia 2, que a gente recebe o tom, né, de chamada para indicar, né, uma resposta audível de que alguma coisa está acontecendo e que pelo menos localizou o destino e está chamando ele. Certo? Seria o equivalente aqui a essa parte chamada. Ou se ele já for atender, eu tenho essa resposta de sucesso. Tudo deu certo. Por exemplo, 200 ou 200 ok, que eu faço uma chamada, a pessoa atendeu, ele responde com 200 ok. Tá? Então, para cada pergunta eu tenho que ter uma resposta. Então, se eu fizer um registro, eu posso ter uma resposta de sucesso, por exemplo, 200 ok, garantindo que eu estou devidamente registrado. Eu posso ter uma resposta de falha no cliente. Por exemplo, 404 not found, que é uma coisa que a gente já vê no HTTP aqui, significa que eu não localizei o usuário. Eu posso responder com 401 não autorizado. Então, eu quero fazer um registro, mas eu não informei a senha e ele pede senha. Então, ele vai retornar que houve uma falha no cliente porque ele não proveu todas as informações necessárias. Eu mandei o usuário, mas não mandei senha. Então, ele vai responder com 401. Tudo bem, aí eu tento uma nova comunicação, mando um novo registro com usuário e senha, e aí ele pode me responder com dizendo ok, né, a senha passou com sucesso. Outra coisa que eu posso também saber, né, uma vez que eu estou fazendo já a ponte entre os dois, é saber quais são as funcionalidades ou quais são os métodos disponíveis, né, as requisições, né, os métodos disponíveis em cada um desses UAs disponíveis. Como eu falei para vocês, por padrão, a RFC 3261 define 6 métodos e 6 famílias de resposta. Mas eu tenho outras RFCs, outros documentos, que podem expandir o meu vocabulário de requisições, o meu vocabulário de comandos. Tem uma, por exemplo, que se chama message, de mandar mensagem, onde eu posso escrever uma mensagem que depois pode se converter num SMS, pode se converter numa mensagem de chat. Só que isso não é um padrão do pacote básico, já é uma extensão que eu vou adicionar, mas isso é possível. Então eu posso fazer com que eu tenha, de um lado, um softphone, onde eu possa escrever uma mensagem e mandar uma mensagem para a pessoa. Já a outra pessoa tem apenas lá um telefone IP que tem apenas um dial numérico, e para a pessoa digitar e conversar por texto não é possível ou é inviável. Então, uma das coisas que a gente pode sempre fazer antes de chamar a pessoa ou de fazer alguma coisa é fazer uma pergunta do tipo options, que é perguntar quais são os métodos disponíveis. Então, antes de eu mandar uma mensagem, eu quero saber se a pessoa vai responder, né? Então, não adianta eu mandar uma mensagem de texto e a pessoa tem um ATA, né? Aqueles conversores simples de telefonia analógica digital, normalmente analógica, né? Telefonia analógica para telefonia IP. Não vai vir a mensagem vai simplesmente se perder do processo. Então, é de boa prática sempre saber quais são os métodos disponíveis no outro destino. Mas uma coisa que sempre vai ter é fazer oferta de estabelecimento, sessão de mídia. Eu poderia colocar aqui fazer a ligação, fazer a chamada, né, que a gente vê em telefonia IP, mas é algo muito mais amplo. Eu faço uma oferta, porque alguém pode aceitar ou negar, né? Eu faço uma oferta para querer estabelecer uma sessão de mídia. E quando eu digo sessão de mídia, pode ser áudio, pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de informação digital, tá valendo. Então eu só faço uma oferta para que a outra parte possa dizer se ela quer ou não quer. Ponto, acabou. Ela pode aceitar ou não aceitar. Se durante a chamada ou a oferta eu quiser cancelar a operação, então eu posso usar cancelamento de oferta.
Não é para chamadas já estabelecidas. Para as chamadas já estabelecidas, é o by. Então, eu tenho duas formas de encerrar algum processo. Quando eu ainda não estabeleci uma chamada ou quando eu já estabeleci a chamada. Aí tem o cancel e tem o by. E tem o ACK, que é sempre para confirmação em duas vias. A gente vai ver que em alguns casos é importante alguém perguntar, alguém responder e alguém dar uma dupla resposta, que é a segunda, essa confirmação em duas vias. Beleza? A gente vai ver daqui a pouco quando a gente for fazer o estabelecimento de chamada, mas isso vai ficar mais evidente quando, ao estabelecer uma chamada, a gente fazer uma oferta de sessão de mídia, alguém tem uma negociação de quais mídias eles querem. De novo, pessoas, eu estou com meu celular tem câmera, meu celular tem microfone. Eu vou discar para alguém e a pessoa tem apenas um ATA, um telefone IP de mesa que funciona apenas áudio. Na negociação, eu faço uma oferta de duas mídias e o outro dispositivo me oferta apenas uma mídia. Então, eles podem entrar em acordo em que apenas a mídia áudio vai ser estabelecida e a mídia vídeo ela não será estabelecida, né? E aí, no caso, eu preciso que as duas vias, né? Eu faço uma oferta, uma resposta e tem uma confirmação, tá? Sempre o que vocês devem ter visto lá na terceira fase, que é o Three-Way Handshake do TCP, né? O estabelecimento de uma conexão em três vias, é mais ou menos o mesmo princípio. Só estou aqui controlando o tempo para ver se vai dar tudo certo. E eu ainda tenho, no caso, assim como eu tenho essas respostas do redirect, eu ainda posso usar o redirect ou outros servidores SIP podem fazer o redirecionamento de algum endereço. Redirecionamento é, o endereço não está aqui e foi para outro lugar. Mensagem 301, 302, é que quase a gente não percebe mais quando a gente quer acessar uma página. A gente já acessa uma página, mas na verdade a gente já vai carregar uma outra página porque eu fui redirecionado. E aqui é a mesma coisa, eu estou ligando para o endereço, então eu posso criar, por exemplo, um apelido. Eu tenho o Heitor Resini, @ifsc, mas eu também posso ter o ederson.torresini, @ifsc. E ao discar para o ederson.torresini, vai me retornar a informação que, na verdade, o endereço oficial é Heitor Resini, então ele já vai encaminhar essa requisição por endereço de destino. Né? Não precisa simplesmente negar e eu ter que manualmente fazer essa ligação. Na nossa lógica aqui de telefonia, é a mesma coisa que ligar para um número, a pessoa dizer o número mudou para esse, e desligar, e eu de novo tenho que puxar o fone do gancho e discar de novo para fazer toda a nova operação. Ele já pode simplesmente pegar e transferir essa... Se bem que o termo transferir é quando a chamada já foi estabelecida. Família 500, gente, é quando tem falha no servidor. Isso normalmente decorre quando tem uma má configuração, algum problema estranho, tá? No caso aqui que a gente vai mexer com a Asterisk, que quase sempre é má configuração, alguma coisa que a gente fez de errado, botou uma letra errado, e aí a gente começa a ter uma falha no servidor, então ele sabe que tem uma falha, não vai poder atender a requisição, foi o servidor que causou essa falha, então ele simplesmente notifica o usuário. Por exemplo, um usuário que está cadastrado num banco de dados, porque o Asterisk ele pode gravar as informações em arquivo ou banco de dados. Mas o banco de dados caiu, parou a aplicação, o serviço não está rodando, então a central telefônica está rodando, mas ela quer procurar o usuário no seu registro, vai consultar o banco de dados falhou. Então, cancela a operação, retorna um erro da faixa 500 e diz, teve um problema aqui no servidor, não sei resolver, não consigo tratar a tua chamada. E tem a faixa do 6, que normalmente é a mais crítica, com uma falha geral que não se sabe nem a causa, quem está causando isso, se é no cliente ou no servidor. Tá? Um erro, por exemplo, bem conhecido é o 603, que é o decliner, que é declinar, simplesmente não quer a chamada e ponto final. Isso normalmente acontece quando o codec não é comum. Né? Eu quero, por exemplo, mandar áudio, o outro só manda vídeo, a gente não chega em nenhum acordo, né? O A e o B não chegam a um acordo e alguém cancela essa operação, declina e deu. O servidor pode declinar, o cliente, qualquer um, qualquer entidade dentro de todo esse percurso, ele pode cancelar, então é uma falha da família 6. É uma falha geral, que tanto pode ser de cliente quanto de servidor. Certo, pessoas? Então,
Sempre a gente vai estar trabalhando com perguntas e respostas. Alguém pergunta, alguém responde. Quem faz a pergunta vai ser um cliente. E quem responde vai ser um as. Então sempre vai ser nesse formato, certo? Daqui a pouco eu já vou botar um diálogo para eles registrarem, etc, etc, que é um caso clássico. Até aqui, pessoas, alguma dúvida? Posso prosseguir? Tá? Sim? Avançando então. Ver se consigo desenhar bem aqui, gente. Pera aí. O A, pessoas, é a linha do tempo de o A, né, um user agent, um agente, um ramal, um terminal. O C vai ser o nosso servidor, né, vai ser o nosso PBX, naquele cenário de triângulo. E o B também vai ser um outro terminal, que vai ser um outro ramal. Tá? Então, o A quer ligar para o B. Esses ramais que ele estabelecer a chamada. Como temos um PBX no meio do caminho, nós temos uma central, a primeira coisa que eles têm que fazer é se registrarem para que eles possam ser localizados pelos demais. Então, o primeiro passo que eles têm que fazer é se registrar. Eu vou colocar sempre em azul quando é requisição e vermelho quando for a resposta, tá? Vamos imaginar que deu tudo certo, então ele vai retornar 200 ok. 200 ok, 2 na faixa de respostas positivas, deu um ok, está registrado. Então, a partir desse ponto, o C sabe quem é o usuário A. A partir desse ponto, ele sabe quem é. Se o A tentar ligar para o B, ao tentar fazer essa chamada, vai dar erro porque ele não vai saber quem é. Então, vamos tentar fazer uma primeira chamada. Ele vai fazer um invite, né? O invite, eu quero convidar o B que está no domínio C. Eu quero chamar o B que está registrado no servidor C. Ele vai ver na sua base local, já que ele é um registra, ver se ele acha, vai ver que o B não está registrado e vai responder de uma forma negativa. 404, not found. Não achei ele. Não sei onde ele está. Tudo bem, então, não está disponível, não está presente, não está registrado. Depois de um certo tempo, quem trabalha ali nessa mesa chega para trabalhar e, ao ligar o seu dispositivo, ele vai lá e se registra. Então tá. Então agora ele vai receber uma resposta positiva. Então, a partir desse ponto, ele tem o A. E a partir desse ponto, ele tem o B. Ele sabe quem eles são. Agora ele tem os dois registrados. Tanto o A quanto o B. Então, se o A quiser ligar de novo, agora ele vai ligar de novo. Ó. Invite o B, que está registrado em C. Ele vai ver na sua base local, vai ver que ele está disponível, e aí ele vai disparar essa chamada para o seu destino. Mas antes, né, de uma forma concorrente, ele já pode avisar o A que ele achou o B e ele quer dar uma resposta audível para informar que ele está chamando o B, ou seja, ele vai dar uma resposta intermediária aqui, 180 ringing. Porque aqui ele já vai mandar para esse carinha aqui. Aqui tem algumas variantes, tá, gente? Uma outra possibilidade é ele mandar um invite, o aplicativo aqui do B, né, o softphone, etc., mandar um ring e mandar um ring de volta. Ou a própria central já mandar o ring direto, certo? No CIP, as duas coisas, os dois cenários são possíveis. Eu estou fazendo um cenário mais simples, até por uma questão de apresentação, mostrando pela primeira vez, tá? Mas é possível que esse aqui mande o ring e esse mande o ring de volta. Tudo bem? Tá? Nesse cenário, esse aqui vai se comportar como se diz de back-to-back, ele vai controlar toda a operação.
Então ele fica sinalizando o tempo todo. Tá? Mas, como eu falei, pode acontecer um caso em que este aqui vai mandar um ring, né? Esse aqui vai sinalizar e vai mandar para cá, beleza? Tá chamando, não está acontecendo nada. Esse aqui tem que atender a ligação e somente quando ele atender, ele vai mandar então um 200 ok. Ele atendeu. Esse 200 ok vem para cá, bate aqui no destino, 200 ok. Como não há uma confiança direta dos protocolos das camadas inferiores, em especial o TCP, o DP, coisa assim, até o presente momento, o A sabe que o B atendeu, né? Porque ele chamou, ele atendeu. Agora o B tem que saber que o A também recebeu essa confirmação. Então eu tenho um sentido e eu tenho que fazer a confirmação na segunda via. Então eu preciso mandar uma nova mensagem tipo aqui. Ela é importante por dois motivos. A precisa saber que o B atendeu, com 200 ok, e o B precisa saber que o A recebeu o 200 ok, né? E aí vem o ACK. O outro motivo que é mais importante é que esse aqui está fazendo uma oferta, com esse invite, ele está fazendo uma oferta de que mídias ele quer conversar. Ó, eu quero áudio, eu quero vídeo. Aqui ele vai fazer uma contra-oferta. Então, nesse ponto, ó, nesse ponto aqui do invite, eu tenho uma oferta. E a oferta chega aqui. Tá? É nesse sentido que acontece a oferta. E aí ele vai fazer uma contra-oferta. É espaço, peraí. E essa contra-oferta vai chegar aqui. Ele oferece áudio e vídeo, que eu estava dando o exemplo de antes, e ele só contra-oferece apenas áudio. E aí eles têm que chegar num denominador comum. Ou seja, pessoas, estou com o celular aqui fazendo uma chamada. Bate aqui no mata, num telefone convencional. Ele não tem suporte a vídeo, então ele vai fazer uma contra-oferta apenas de áudio. Ou seja, um está querendo áudio e vídeo, o outro quer apenas áudio. E aí ele pode ou não confirmar esse cenário. Se ele mandar um ACK aqui de volta, significa que ele aceita apenas áudio. E aí, embora eu tenha um softphone, câmera, microfone, uma tela, todos os dispositivos, eu vou fazer uma chamada mais simples do que eu tinha em mente original. Porque primeiro tem uma oferta, depois tem uma outra oferta e eu posso aceitar ou não. Então, pode ser que eu diga, eu quero uma chamada de vídeo ou se não, nada feito. Então ele manda áudio e vídeo, recebe apenas um áudio e aí eu posso aqui confirmar que eu não quero, tá? Mas se eu mandar um ACK, significa que eu aceito e a partir desse ponto, pessoas, o SIP para de funcionar, não preciso fazer mais nada. E até o final da história, a única coisa que vai estar fluindo por aqui é mídia. O SIP não interfere na mídia, a mídia vai fluir, tá? Nos dois sentidos. Porque as mídias foram negociadas aqui, né? Áudio, vídeo, codec tal, codec tal. E aí a mídia flui. Se eu quiser encerrar a chamada, porque o SIP não se envolve na mídia, são coisas completamente separadas, aí eu posso fazer o desligamento da chamada. Eu vou fazer o próprio A desligar. E aí ele pode fazer um bye, né? Ele quer desligar, vai receber no servidor, o servidor vai encaminhar lá para o seu destino, vai responder com 200 ok. Opa, o vermelho está ficando fraco já. 200 ok. Quando ele está com 200 ok, ele já derruba a chamada, aqui já entra em silêncio. Não tem mais tráfego, não tem mais nada. Aí ele manda para cá, tem um 200 ok, e aqui também encerra a chamada, e aí ele desliga e tudo certo. Beleza, pessoas? Então é sempre mais ou menos essa ideia do SIP, quando ele manda mensagem, e aí a gente tem que entender esse fluxo aqui, principalmente do invite, que é o mais importante, e o byte de encerramento de chamada. Um faz a oferta, o outro
dá uma contra-oferta, eles podem ou não entrar em acordo, e uma vez entrando em acordo, eles começam a trafegar a mídia. Mais para frente a gente vai ver, por isso que a gente separa tanto a sinalização, aqui em vermelho e azul, da mídia que está aqui na cor preta. Tudo bem? Dúvidas, pessoas, em relação a isso? Só reforçando, esse é o cenário mais simples que dá para fazer. Dá para fazer várias e muitas variações. O CIP é um protocolo flexível. Tá? Mas vocês pegaram a ideia de pergunta, resposta, de agentes, ficou mais ou menos claro? Sem pessoas. Vou voltar para cá. Sim, professor. Deu uma esclarecida. Tá. Pessoas, os próximos passos que a gente vai fazer, e daí uma vez que a gente vai ter acesso ao servidor, eu vou, provavelmente na próxima aula, já com vocês, instalar o Asterisk, a gente já vai colocar, no caso do CIP, provavelmente a gente só vai configurar alguns ramais e tentar fazer na medida possível, talvez a gente não consiga fazer numa aula só, então hoje é só a apresentação, mas a gente fazer a configuração de ramal. Então eu só vou antecipadamente na aula, então lá pela segunda, terça-feira, vou pedir para vocês instalarem o Softphone, vou pedir para vocês já darem uma olhada, já deixar instalado, saber se tem alguma restrição na rede de vocês, só para a gente fazer uma configuração mais ou menos encaminhada. Primeiro eu faço uma configuração, você só define os ramais, né? Você só se registram e a gente faz chamadas simples, só para ver alguma coisa acontecendo. Depois a gente vai melhorando, tá? O cenário ideal que eu vou pedir, claro, é vocês terem a seguinte situação no computador de vocês. Vocês terem dois aplicativos. Não sei ainda qual é o melhor softphone para Windows, eu vou ter que procurar, tá? Eu tenho que dar uma olhada, ver qual que é o mais indicado, tá? Eu usava alguns, mas isso já passou, a gente faz tempo, então eu tenho que estudar mais. Eu estou acostumado para outros sistemas. E a outra coisa que eu vou pedir é vocês instalarem o Wireshark. Vocês já usaram o Wireshark alguma vez? Tá. Eu acho que foi de redes, mas eu não tenho certeza. Tá. O Wireshark, para quem não puder, daí eu vou compartilhar minha tela, né, num dia que funciona. Vou compartilhar a tela para que vocês possam ver, porque como eu disse, como a gente consegue ver esse fluxo, o Wireshark tem um monte de ferramentas para a gente conseguir ver esse fluxo acontecendo. Então é bem legal da gente visualizar. A gente consegue capturar o áudio, consegue reproduzir esse áudio, dependendo do codec, a gente consegue ver as mensagens. Então, assim, se for possível, a gente vai trabalhar bastante com o Wireshark para poder ver esse comportamento, tá? E aí, no caso, eu vou dar uma olhada no Softphone, mas, de novo, pessoas, a ideia é mais ou menos fazer isso aqui. Primeiro, eu vou fazer já a configuração dos ramais, tá? Só porque é uma configuração simples. Eu só defino um ramal, boto usuário ou senha, vocês se registram e ponto final. Como o TIP é uma disciplina que tem um tempo muito escasso, então muitas coisas eu vou ter que fazer de uma forma mais acelerada, por exemplo, já configurar o Asterisk, já deixar pronto, já deixar o PBX encaminhado e durante as aulas mais apresentar para vocês, porque como vocês viram na aula passada, nessa de agora das 8 da manhã, não adianta eu fazer uma coisa e acreditar que vai dar certo. Eu primeiro tenho que testar e em TIP a gente tem muito pouco tempo, não dá para ficar errando. Ok, gente? Tá? Então, o que eu queria falar de CIP hoje era só dar essa passada geral nessa lógica de flexível, requisições, respostas, diálogos, tá? Porque o que a gente tem aqui é o seguinte, deixa eu apagar, só para ganhar espaço aqui. Quase que eu esqueço isso aqui, pessoal, espera aí. Porque cada linha disso aqui é uma mensagem. Vou colocar M de mensagem. Uma pergunta que tem uma resposta, né, uma pergunta que tem uma resposta, ela é uma transação. Então eu tenho mensagens de pergunta, resposta, requisição, resposta, que compõem transações. Transações é uma pergunta que tem uma resposta, tá? Requisição, resposta. E elas compõem diálogos completos. Então, aqui no caso, vou pegar toda uma chamada aqui. Por exemplo, eu tenho invite.
O invite é uma mensagem. Eu tenho uma mensagem, bate aqui, tem uma mensagem, aqui eu tenho mais uma mensagem e mais uma mensagem. Só que esse invite, ele tem a ida, a oferta, eu tenho a contra-oferta e eu tenho a confirmação. Então, todo esse processo aqui de relacionados à mesma coisa, que é estabelecer uma sessão de mídia, compõe uma transação. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta e tenho uma confirmação em segunda via. Então, esse processo todo é uma transação. Lembrando que a transação bancária, quando a gente quer fazer uma movimentação financeira, ela tem que ser uma operação atômica, ou tudo ou nada. Para estabelecer uma chamada, ou fazer um estabelecimento de uma sessão de mídia, tem que ter o invite, pode ter o 180, mas tem que ter o 200 e tem que ter o AC. Sem isso, não se estabelece a chamada. Ou tudo ou nada, que é o que define a transação. E aí eu tenho aqui no final, mesma coisa. Eu tenho uma mensagem do buy e eu tenho uma mensagem de encerramento. Aqui eu também tenho uma outra transação. Uma pergunta, uma resposta. Com isso, eu encerro tudo. E todas as transações relacionadas a todas as mensagens, eu vou ter um diálogo que define da mesma chamada telefônica, porque aqui eu inicio a chamada, eu estabeleço, e aqui eu encerro essa chamada. Então, todas elas são relacionadas ao mesmo diálogo, porque essa chamada aqui, gente, isso aqui pode acontecer 2, 3, 4 horas depois. Não, né? Eu posso fazer a chamada, ficar conversando com a pessoa meia hora, 1 hora, 2 horas, e somente lá depois eu quero encerrar ela. Então eu preciso de alguma informação para dizer, encerre esta chamada telefônica. Porque a gente não está mais falando de telefonia analógica, que eu sei exatamente qual é a linha. Na prática, pessoas, qual é a restrição quando eu tenho um celular? Eu posso ter 1, 2, 3, 4 chamadas. Eu posso colocar uma em espera, eu posso ter 2 chamadas simultâneas. Não há um impeditivo técnico para fazer isso. Pode não ser útil, pode não ser interessante para a pessoa, mas eu posso ter 2 chamadas ao mesmo tempo, né? Falar com 2 pessoas ao mesmo tempo é possível. Talvez não seja válido. Então, voltando aqui no caso, a ideia do diálogo é que essa transação tem que estar relacionada a essa transação. Eu tenho que encerrar uma chamada estabelecida aqui. Por isso que eu tenho as mensagens, as transações e os diálogos. E aí, uma vez que a gente entende isso, ó, as mensagens, transações de diálogos, a gente sabe como estabelecer chamadas, encerrar chamadas ou manipular as chamadas em si, né? Transferir, estacionar e por aí vai. Beleza? Então, para a próxima quinta-feira, provavelmente eu já vou ter um Asterisk instalado, já vou ter ele pré-configurado, vocês já vão ter ramais, e aí você já pode se registrar, né? Instalar um softphone, já se registrar. Não estou preocupado ainda com a mídia, eu só quero que um possa ligar para o outro e talvez o outro atender e talvez ter áudio, tá? Porque isso daí é um segundo momento que a gente vai ver ao longo da disciplina que uma coisa é chamar, outra coisa é atender, mas principalmente a mídia, como ela passa por um caminho completamente diferente, por uma outra porta, um outro protocolo, né, que vai ser o RTP, a gente não tem controle direto em cima do SIP. Ou seja, eu posso ligar, pode ficar completamente mudo, e é isso mesmo. Aí a gente depois tem que entender NAT, Faro, PV4, PV6, quais são os problemas. Certo, pessoas? Daí por hoje é só, né? Acho que sempre mais ou menos quando fecha aqui 1 hora, que é mais ou menos o que eu me programo para falar. E aí na próxima aula a gente já tem uma central ali bem simples, só para fazer chamada ramal-ramal. Ok?